Vamos lá. Bom, no nosso capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre educação na era digital, né? Esse capítulo foi feito por mim, Matheus Felipe, e pelo Paulo Vitor, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas claramente ajudou a construir todo esse artigo ali que a gente fez. E também segue aqui um agradecimento a todos os colegas e principalmente ao Wellington que ajudou a gente nesse processo e, obviamente, aos professores. Vamos lá. Ah, a nossa introdução, a gente tratou um pouquinho sobre o tema do que é tecnologia. Isso já foi falado até, e com outras ênfases durante todo esse e-book, digamos assim, mas aqui no nosso artigo a gente tentou colocar um pouquinho mais de um olhar filosófico, cultural e pedagógico, né? A gente escolheu alguns autores, algumas referências que a gente coloca lá no final, mas para a gente introduzir esse tema, nós colocamos ali o Alberto Cupani, né, que fala sobre esse fenômeno humano e filosófico, né, da tecnologia como esse fenômeno, Álvaro Vieira Pinto, que fala dessa construção política e cultural, e já nessa introdução a gente acaba trazendo um alerta de Postman que fala sobre o perigo do tecnocentrismo, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. No desenvolver desse artigo, né, nós optamos por colocar esse debate realmente mais filosófico, porque nós debatemos nessa disciplina, né, e até em outras disciplinas, o que é tecnologia. Aqui os nossos colegas falaram perfeitamente bem de como isso se dá na educação, quais os cuidados. Então, nós preferimos colocar essa questão mais filosófica em relação a isso. Kupani, como eu já disse, trouxe como um fenômeno humano e filosófico. E é importante a gente tratar aqui da capacidade dessa tecnologia, qualquer ela que seja, em projetar, transformar e simbolizar. Trazendo para a educação na era digital, nós temos essa, talvez, dificuldade ainda hoje em dia, como outros colegas falaram, de ter essas novas tecnologias, né, essas tecnologias digitais, propriamente ditas, para projetar na sala de aula, seja ela uma sala de aula presencial ou no EAD, como estamos aqui, para justamente transformar, né, a sociedade em si, não só a sala de aula, não só o aprendente, não só também o corpo docente, mas a sociedade em si, através de símbolos. Ou seja, essa tecnologia ela simboliza algo, ela está em um lugar, né, referenciando outra coisa para alguém, né, trazendo um pouquinho também da semiótica aqui. Então, esse ar filosófico é muito importante, nós colocamos um pouquinho, né, nesse capítulo. Para Vieira Pinto e também para Silva, a tecnologia é uma construção política e social. O que isso implica, né? Ela pode ser analisada a partir de suas implicações de autonomia, liberdade e dignidade humana, né? Essa questão é muito importante porque nós colocamos as questões técnicas ou as novas tecnologias aqui no nosso contexto atual do século XXI como o foco quase que tendo um fim em si mesmo, mas ele não tem, né? Por isso esse olhar crítico necessário que vai é uma ferramenta, é um artefato que traz essa autonomia, ou deveria trazer essa autonomia, essa liberdade, essa dignidade humana, tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente, né? E ali, como eu trouxe o alerta de Postman, né, o perigo do tecnocentrismo, a crença de que todo problema pode ser resolvido pela eficiência técnica. Então, é quase essa questão de que a técnica ou a tecnologia, eles têm o fim em si mesmo. Tudo que nós temos de problema hoje na educação, ele pode ser resolvido por um sistema, pode ser resolvido por enfim, um ambiente de aprendizagem, ele pode ser resolvido por uma ferramenta, quando nós sabemos que não é a realidade, né? Historicamente nós sabemos que não é a realidade e nunca será. Por quê? Porque a educação, como a professora Glaucia mesmo sempre fala, ela é feita desse compartilhar, ela é feita em grupo, ela é feita nesse processo, né, de humanos para com humanos. Os outros colegas também falaram dessa questão de relacionamento, a questão até de emoções, a questão de sentimentos dentro desse ensino, desse processo de aprendizagem também. Então,
Esse é o perigo do tecnocentrismo, você trazer para o centro na técnica e não, por exemplo, no ser humano, não, por exemplo, no aprendente, né? Aqui no nosso caso, como professores. Então, isso é uma das questões que a gente trouxe lá. Né? E aqui, desenvolvendo todos esses pontos, a gente traz a relação de realmente construir uma formação crítica e cidadã. Né? Esse olhar crítico necessário que o corpo docente tem que ter das tecnologias, sejam elas que já está imposto e daquelas novas, as tendências que nós estamos estudando, inclusive nessa disciplina, qual é o nosso olhar crítico? Porque cada situação é uma situação, cada realidade é uma realidade. Nós debatemos muito isso nas nossas aulas aqui, né? Professor de ensino médio, professor de ensino fundamental, professor de ensino superior, professor tutor agora, que é o monitor, né, o mediador do EAD, ou aquele que lida com outras situações. Cada realidade é uma realidade, cada ponto do Brasil é um Brasil, né? As nossas educações. Então, a gente precisa dessa formação crítica e cidadã de acordo com aquilo que a gente trabalha do o que é tecnologia, ou melhor ainda, para a gente tratar da situação, para que serve essa tecnologia. E é claro, o avanço tecnológico ele traz, sim, benefícios evidentes. Tem o acesso, a personalização, alguns métodos de gamificação, que eu estou até aprofundando estudos nisso, mas ele também tem riscos, que quando essa tecnologia ela é tratada, essa em questão, ela é tratada como solução universal, ela substitui o diálogo, o afeto e a reflexão por métricas, dashboards em rankings e desempenho, né? Isso até trouxemos de RAM, que fala isso lá em 2015, e é muito legal, porque eu até, inclusive, estou aprofundando nessa situação também de diálogo sendo substituído. Eu estou lendo um livro muito bom, Minimalismo Digital, que ele fala justamente que ele traz esse novo conceito de que diálogo é uma coisa e conexão é outra. Né? A conexão ela está muito mais ligada com essa questão digital. Então, nós sim buscamos uma escola conectada, do jeito que as nossas colegas trouxeram e foi perfeita a apresentação, mas nós precisamos também de uma escola que tem esse diálogo, agora trazendo desse conceito mais humano, né? Então nós precisamos caminhar junto, né, nessa situação. Tudo isso leva para uma humanização, né? Onde o aluno, onde o aprendente, ele é o protagonista desse processo. É justamente aquela questão de autonomia, liberdade e dignidade humana. Por isso, dá aquela formação crítica, formação cidadã, é uma formação reflexiva da nossa parte como corpo docente, né? Dessas práticas pedagógicas inovadoras, o que realmente funciona naquele cenário, tudo isso tem que estar bem estabelecido, bem analisado, pesquisado e, obviamente, aplicado. E assim, por fim, nós debatemos todas essas questões dentro do artigo, e a questão é que fica uma reflexão para nós nessa conclusão aqui, que mais que preparar os estudantes para o mercado ou para as máquinas, o papel da educação deve ser o de formar seres humanos plenos, conscientes e protagonistas da sua história. E isso só será possível quando colocarmos a tecnologia a serviço da vida e não ao contrário. Então, aqui as nossas referências que nós utilizamos para trabalhar nesse artigo, e o meu muito obrigado aos professores, aos colegas, e, enfim, a toda essa oportunidade da gente poder ter debatido tanto e com tanta riqueza de tantas realidades diferentes nesse nosso processo educacional aí, que agora estamos nessa era digital. Muito obrigado.